Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer pintura de olhos. É uma técnica um pouquinho mais avançada. Eu já havia ensinado, né, num outro vídeo aqui do canal, uma pintura mais simples. Essa vai ser um pouquinho mais elaborada. E eu vou mostrar de uma forma assim bem técnica, de modo que qualquer pessoa vai conseguir fazer, até mesmo aquelas que têm mais dificuldade em pintar os olhinhos. Para demonstrar, eu fiz aqui o esboço de um rosto, não cheguei a modelar um rosto completo, mas esse esboço aqui já vai dar para eu mostrar para vocês. Talvez o vídeo fique um pouco longo, não sei, mas vale a pena assistir até o último minuto. Vamos começar por uma teoria. Imagina que isso daqui seja um rosto. Liga pro desenho torto não, tá, gente? Se eu fosse pedir para você desenhar olhos aqui, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas pegaria e faria isso daqui, ó. Considerando que aqui é o meio do rosto, aqui, ó, também tô dividindo o rosto ao meio. As pessoas têm essa tendência de fazer o olho mais em cima. Mas, na verdade, seguindo as proporções humanas, o olho, ele fica, na verdade, bem centralizado no rosto. Ele fica aqui. Ah, eu não acredito. Então, você vai pegar aí na sua casa uma régua, vai medir o seu rosto, aqui ó, da altura do seu olho, do meio do seu olho até a pontinha do seu queixo. Depois você vai pegar e vai medir da metade do seu olho até o topo da sua cabeça. Você vai ver que as medidas são mais ou menos equivalentes. Claro que pode dar uma diferença, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Ninguém é tão perfeitinho assim. Isso aqui é muito teórico. Mas a ideia é mais ou menos essa, tá? O olho ele fica mais ou menos no meio da cabeça. Canso de ver erro super comum. As pessoas, quando vão fazer os bonequinhos, fazem aquele olho lá em cima e já começam a implantar o cabelo quase que colado com a sobrancelha. A pessoa fica totalmente sem testa. A pessoa não, né? O bonequinho aqui fica totalmente sem testa, aquela coisa super achatada. Então, tem que seguir bem essa ideia da proporção, apesar desse rostinho aqui, por exemplo, ele não é um rostinho humano, ele não tem proporções humanas, um ser humano não tem um olho gigante desse jeito. Mas mesmo assim, alguma coisa a gente tem que seguir para que a peça fique pelo menos mais harmônica. Outro erro muito comum que eu vejo é que é assim, como eu expliquei, né, esse olho aqui é um olho grandão, aí a pessoa pensa assim, eu quero fazer um olho grandão. E a pessoa pega e faz isso aqui, ó. Coloca 2 olhões gigantes aqui, por exemplo, o mangá, né? Que são aqueles bonecos japoneses que tem olhos gigantes, quase que ocupam toda a extensão do rosto. Só tem olho, né? E faz aquele olhinho, faz aquele olho grande, mas essa distância aqui, ó, fica muito juntinha uma da outra, ou seja, o bonequinho acaba ficando com uma carinha de vesgo, ele fica desarmônico. Então, vocês têm que entender o seguinte, o olho, o tamanho do olho, ele tem que ser, por mais que ele seja grande, ele tem que ser proporcional ao tamanho da cabeça que você tem. Se você pegar qualquer imagem, bota aí princesas Disney, qualquer uma delas, ou então escreve aí mangá, procura lá no Google Imagens, pega uma régua e você vai medir essa distância aqui, ó, o tamanho do olho, e essa distância aqui, ó, entre um olho e outro. Você vai ver que as medidas são sempre equivalentes, não importa o tamanho que seja o olho. Pode ser um olho gigante, a distância entre um olho e outro também vai ser gigante. Isso é que vai dar harmonia na peça. Volto a repetir, é proporção humana? Não, mas mesmo assim a peça precisa ter harmonia. Tá, então como é que a gente vai fazer? Já tô aqui com o rosto, dividi no meio. Eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é medir o tamanho aqui do meu rosto, tá? Para isso, eu vou usar essa ferramenta que é o paquímetro. O paquímetro é uma reguinha, esse daqui meu é um paquímetro digital, um pouquinho mais afrescalhado, mas você pode usar qualquer paquímetro, aquele que você compra em loja de R$ 1,99, vende em qualquer loja de material de construção. Uma reguinha de plástico, a única diferença é que ela tem um marcador que vai dando aqui a medida. Tem uns que vendem em loja de material para cabeleireiro, salão de beleza, que é usado para design de sobrancelhas.
Ele é pequenininho, super delicado, é ótimo para trabalhar com esse tipo de peça. Custa super baratinho, coisa de 4, 5 reais. Vale a pena você ter um em casa. Ah, mas eu não tenho, aqui na minha cidade não vende, eu não tô a fim de comprar, 5 reais pra mim é muito caro. Não tem problema, você vai usar uma régua comum. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai conseguir medir do mesmo jeito. Então eu vou pegar, ó, vou medir aqui mais ou menos a largura do meu rosto. Esse meu aqui, ó, tá dando 27 milímetros, né, que seriam 2 centímetros,7. Aí, claro, olha só esse rostinho aqui, vamos lá. Todo o olho, ele tem que estar dentro da cabeça. Ele não pode ultrapassar aqui o limite da cabeça, senão vira uma mosca, né? A mosca que tem olho aqui pelos lados. Imagina que aqui, ó, entre os meus dedos é o limite do rosto. Se você reparar, o finalzinho do olho, tá? O cantinho externo aqui do olho, até o meu dedo, tem uma distância. O olho, ele não está terminando encostadinho ali no meu dedo. Se fosse uma proporção humana, o que que a gente teria que fazer? Eu ia pegar essa medida aqui, da largura do olho, e dividir por 5. E fazer tracinhos aqui dividido em 5 partes iguais. Mais ou menos isso daqui, 5 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Essa parte aqui seria a distância que sobra aqui do rosto. Essa parte aqui do meio seria a parte que fica entre os olhos. E o que sobra aqui seria o tamanho do olho. Esse aqui é um olho humano, um olho pequeno. Como a gente não vai trabalhar na proporção humana, a gente vai fazer um olho maior, eu posso diminuir um pouco essa distância aqui da lateral. Eu não preciso dividir em 5 partes iguais. Eu calculo mais ou menos uma distância aqui, porque na verdade aqui esse tracinho eu fiz meio que no olhômetro mesmo. Nesse desenho daqui de cima, que foi uma coisa mais proporcional às medidas humanas, aí sim, eu dividi em 5 partes iguais. Mas esse daqui não, eu diminuí, fiz essa parte aqui um pouquinho menor, porque eu quero um olho grande. Com o paquímetro e vou medir qual foi essa distância, do meio, do centro aqui do rosto, para esse tracinho que eu fiz aqui. O meu deu mais ou menos 10 milímetros, então com o paquímetro aberto na mesma posição, eu coloco ele pra cá e já vou marcar o outro cantinho. Pra que essa distância aqui, ó, fique igual. Agora eu vou medir entre esses dois pontinhos que eu marquei. O meu vai dar mais ou menos aqui, ó, 21 milímetros e vou dividir esse valor por 3. Então, 21 dividido por 3 vai dar 7. Ou seja, 7 milímetros vai ser o tamanho do meu olho. Vou fechar aqui até chegar no 7. Como eu expliquei pra vocês, quem não tiver o paquímetro faz na régua, tá? A régua, ela é milimetrada, dá pra medir direitinho. Aparecem aqui depois do 7, isso daqui é uma coisa de muita precisão, tá? Você pode desconsiderar, porque isso aqui é fração de milímetro, não vale nem a pena você considerar, porque é muito pequeno. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou marcar no meu olho aqui, no cantinho onde eu marquei, e marco aqui a outra parte do olho e faço a mesma coisa pra cá. Pronto, aquela distância inicial que eu tinha, eu dividi em 3 partes iguais. Aqui tem 7, aqui no meio tem 7, aqui também tem 7. Essa distância aqui vai ser o tamanho do meu olho. Eu não posso desenhar um olho que ultrapasse essas duas linhas aqui. Você pode fazer um olho pequeno, oval. Você pode fazer um olho mangá gigante, pegando o rosto todo, mas sempre dentro aqui desse espaço. Então, agora vamos pro nosso olho propriamente dito, né? Eu já tinha mostrado pra vocês que eu ia fazer um olho parecido com esse daqui, né? Mais ou menos esse formato, mais amendoado. E aí, o que que eu vou fazer?
Já trouxe o risco aqui para a peça, tá vendo? Dividi aqui no meio, fiz um risco com o lápis. Não tem problema que depois você passa um cotonetezinho aqui umedecido, você limpa toda essa parte que tá riscada com o lápis. A peça tá bem seca, se não tiver muito seca, você não consegue riscar. Aqui as distâncias, né? Fiz uma linha, dividi ela em 3 partes iguais. Aqui vai ser um olho, aqui a distância entre os olhos e aqui o outro olho. Tudo igualzinho que eu fiz aqui no papel. Sei que aqui é o limite do meu olho. Meu olho não pode sair desse tamanho aqui. Então, o que eu vou fazer? Para fazer o olho mais amendoado, eu vou fazer um traço na diagonal. O início dele tem que começar aqui, aonde está essa linha. E vou fazer outro traço aqui também na diagonal, sendo que o fim desse traço tem que ser aqui nesta linha. Agora eu vou unir os dois, vou fazer um formato de um losango. Os cantinhos aqui, ó, eu vou arredondar. Pronto, aqui eu já tenho o desenho de um olho amendoado. Do lado de cá eu faço a mesma coisa. Aqui meu desenho torto, tá? Porque como eu falei, minha posição aqui não é muito favorável e eu também não tô caprichando muito, porque eu tenho que caprichar mesmo na cabeça e não aqui no papel. Aqui é só para vocês entenderem a ideia. Mas com isso vocês conseguem desenhar 2 olhos do mesmo tamanho, do mesmo formato. Ah, mas eu não quero, esse olho que você desenhou, ele tá um pouquinho maior. Aberto, mas apesar de ser um olho amendoado, ele tá um pouquinho mais arredondado. Então, você vem aqui no seu desenho, no seu risco. Você pode aumentar esse olho pra cá. Pode aumentar pra baixo também, se você quiser. No meu caso aqui, eu não aumentei pra baixo, tá? Pra fazer aquele formatinho que vocês viram ali, eu só aumentei pra cima. E fiz um desenho mais amendoado. Pode aumentar mais se você quiser, fazer um olho bem redondão. Se você quiser um... E agora, seguindo a mesma teoria aqui, a mesma técnica que eu usei para riscar no papel, eu vou riscar aqui na cabeça. Vou fazer aqueles tracinhos na diagonal, vou unir, fazer o losango e desenhar o olho do formato que eu quero. Para adiantar, eu já deixei o risco feito aqui, já limpei toda aquela parte que não me interessava. Para isso eu usei um palito com um pedacinho de algodão, né? Umedeci, fui apagando tudo que não me interessava, deixei só mesmo o desenho do olho. E agora eu vou fazer a pintura. Para pintar, eu vou usar o primer. O primer é uma espécie de adesivo que faz com que a tinta fique mais grudada na superfície. Quem não tiver o primer pode fazer direto com a tinta, mas eu já fiz os testes e dessa forma, como eu vou ensinar aqui pra vocês, com o primer fica melhor porque a tinta não descasca. Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade em lidar com o pincel, uma dica bem legal é você pegar um alfinete, uma agulha, alguma coisa que tem uma ponta bem fininha e você vai nos pontos de referência, você vai carimbando primeiro com o primer ou com a tinta, se você estiver trabalhando só com a tinta. E aí, antes de pintar, você vem com a reguinha, faz as medidas, vê se os pontos estão certinhos aqui na mesma altura, ou de cima ou de baixo, se o cantinho dos olhos estão na mesma altura. Assim, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, isso aqui vai facilitar. E aí, na hora de pintar, é só ir preenchendo, unindo os pontinhos. A minha maior dificuldade, que eu acredito que seja a dificuldade de muita gente também, é que por mais que a gente use uma tinta de boa qualidade, um pincel de boa qualidade, a gente sempre deixa umas marquinhas do pincel, fica uma coisa meio irregular, meio feia. Então, a teoria aqui que eu segui é que quando a gente vai pintar uma parede, a gente passa a massa corrida, lixa e depois passa a tinta por cima para a parede ficar bem lisinha. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui.
eu vou usar esse primer como se ele fosse uma massa corrida. Ou seja, eu vou esperar ele secar e depois eu vou lixar, vou pegar um pedacinho de lixa, tem que ser uma lixa fina, essa daqui é uma lixa para madeira, número 220. Vou pegar um pedacinho bem pequenininho da lixa, eu vou dobrar ela assim e vou lixar toda essa parte branca para ela ficar bem lisinha. E foi o que eu disse para vocês, o primer é melhor para trabalhar porque ele não vai descascar. Quem está trabalhando direto com a tinta, na hora que passar a lixa, pode ser que a tinta comece a descascar. Lixa até ele ficar bem lisinho, o primer tem que estar bem seco, senão você não vai conseguir lixar. E agora eu vou repetir o processo, só que em vez de primer eu vou usar a tinta, tô trabalhando com a tinta PVA fosca. Já dei uma adiantada aqui, já passei a tinta, esperei secar, lixei da mesma forma que eu fiz com o primer. Se você achar necessário, pode passar uma segunda camada de tinta. O importante é que ele fique bem lisinho. Vou fazer a íris com pinta-bolinhas, vou usar tinta azul, mas é claro que você pode fazer da cor que você quiser. Tá tudo bem sequinho, vamos fazer agora aqui a parte do risco do olho. Vou usar a tinta preta, pode ser a tinta PVA ou a tinta acrílica. Molho o pincel na água primeiro, molho na tinta, molho na água de novo. Venho aqui na mão, tiro todo o excesso. Testo o traço até ele tá bem fininho. Aqui eu vou molhar ele um pouquinho mais na água, porque eu quero uma tinta bem ralinha. Na verdade, apesar de ser uma tinta preta, eu quero que ela fique tão ralinha a ponto de sair cinza. E vou fazer todo o contorno da parte branca. Se sair torto, gente, desculpa, mas a posição aqui não me favorece em nada. Para fazer o outro olho, eu prefiro virar de cabeça para baixo, mas cada um faz do jeito que achar mais fácil. Ainda com essa tinta bem ralinha, eu vou fazer um traço aqui por cima, simulando uma pálpebra bem fininha. E agora eu vou reforçar aqui o traço na parte de cima, só pelos cantinhos. Aqui na frente eu vou deixar ralinho assim mesmo, para não ficar uma pintura muito bruta. Eu vou fazer como se fosse um delineador. E daqui eu já desenho os cílios. Reforçada aqui nessa parte de baixo também. Não precisa ser muito escuro aqui. Em cima é mais forte. E já puxo também um pouquinho de cílios aqui embaixo. Bem pouquinho para ficar delicado. Já adiantei aqui o outro lado. Em casa vocês façam mais caprichado, tá? Aqui eu tô fazendo só uma demonstração, uma coisa mais rápida. Vou pegar uma caneta Stabilo. Essa aqui é um azul mais escuro, né? Que geralmente a cor da caneta é a cor que tá na tampa. E em volta de toda essa parte azul, eu vou dando batidinhas. Não risca com a caneta, vai só dando batidinhas. E com um cotonete umedecido, eu vou dando batidinhas aqui em cima, para absorver um pouquinho essa parte da tinta da tinta da caneta, né? O azul mais escuro. Se ficar claro demais, você passa a caneta azul de novo. Só uma dica, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui no canal a respeito das canetas, que a caneta estraga muito rápido. Não esquece, toda vez que usar qualquer tipo de caneta no biscuit, tem que limpar a ponta, tá? Vem aqui no papel e limpa, senão vai estragar a caneta mesmo, tá? Limpando desse jeito, a caneta vai durar aí bastante tempo.
Bom, pessoal, acho que a ideia aqui eu consegui passar para vocês. Querendo fazer uma maquiagem mais avançada, você pode agora trabalhar um sombreamento aqui usando sombra de maquiagem ou giz pastel seco. Depois de tudo bem sequinho, se você quiser, você pode preencher com um dimensional relevo, pode passar um verniz brilhante, aí fica a seu gosto. Eu espero que vocês tenham gostado e quem gostou já sabe, compartilha o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e volta comigo para a próxima aula. Super beijo, tchau, tchau!